Olá, eu sou a Edvan Feu e hoje nós vamos ler no Livros com Bolo Crônicas de Limiar, da minha autoria. Então, vamos começar. Capítulo 1. Antes do fogo. Muito antes de queimar em chamas, com zumbis correndo por suas ruas numa noite sem lua, longa história, nem pergunte, Limiar até que era um lugar tranquilo para se viver. De população pacata, a cidade tinha seus mercadores, criação de gado, ovelhas e cabras, plantações diversas e, basicamente, conseguia subsistir, graças à chegada 30 anos antes de um religioso de terras distantes. Chamado de patriarca Christopher de Adamei, era um sacerdote de alma nobre que foi enviado pelo novo rei de Celtária para levar progresso à atrasada vila de Limiar. Foi assim que o punhado de casas em torno de uma igreja se transformou, ao longo dos anos, em uma cidade, com aquedutos e hospital, além de tavernas, feiras e até um teatro. Sob a supervisão do patriarca Adamei, a cidade viveu seus tempos de progresso e tranquilidade. Costumava receber muitos visitantes, a maioria de passagem para a capital ou qualquer outro lugar com mais movimento, pois Lemiar ainda era uma típica cidadezinha do interior, apesar de sua extensão. Além do centro, a cidade se estendia para áreas mais pobres na periferia, com casas e propriedades agrícolas no interior. Alguns visitantes, no entanto, chegavam com a intenção de passar e acabavam ficando. Foi assim com Vanna do Dragon e Gruf. Elas gostariam que eu lhe contasse que eram grandes heroínas que foram recebidas com festa na cidade quando chegaram, pois sua fama as precedia. Infelizmente, nada poderia estar mais longe da verdade. Limiar foi totalmente indiferente com essas duas, assim como foi com todos os outros que chegaram depois. Mas se Limiar soubesse que, ao passarem por seus portões, essas duas estariam dando o primeiro passo para uma série de eventos que mudaria tudo e que seus dias de tranquilidade e paz estavam chegando ao fim, ela teria prestado mais atenção. Talvez as tivesse impedido. Talvez não. Mas, nesse momento, ninguém sabia disso. Tudo era um mar de possibilidades para a cidade e para qualquer um que caminhasse em suas ruas. Vanna tinha os olhos brilhando. Limiar era a maior cidade que já vira. Groove tentava não se mostrar impressionada, mas a verdade é que estava. O motivo era simples. Vanna tinha vindo de uma fazenda cheia de irmãos e vacas, e Groove tinha vindo de uma floresta cheia de elfos e árvores. Tudo que fosse diferente disso fazia seus olhos brilharem. As duas haviam se encontrado no caminho e, percebendo-se na mesma situação, decidiram seguir juntas, apesar de ser a situação a única coisa em comum entre as duas. Gruf era uma elfa orgulhosa que olhava para os humanos com um certo desdém. De fato, Wanda era a primeira humana que Gruf conhecia mais de perto. Antes dela, tudo o que sabia eram as histórias dos mais velhos em sua floresta, sobre como os humanos são superficiais e fúteis, como ignoram a ligação com a magia e a natureza e como podem ser criaturas destrutivas. Até o momento, Gruf podia concordar que Vanna era superficial e fútil, mas não a achava tão ruim quanto os anciões faziam parecer. Tudo que Gruf ouvira a fazia esperar sempre o pior de outras raças. Javanna não tinha preconceitos contra elfos, centauros, bruxos, druidas, magos, sacerdotes e entidades em geral. Tudo era novidade, ela não sabia de nada. Essa ignorância era uma bênção na pessoa certa, pois para ela todo mundo merecia uma primeira chance. Por isso, sempre esperava o melhor de todo mundo. Como elfa, Gruf já trazia de sua casa sua espada e um livro de magias, dados por sua família antes de partir. Vanna, no entanto, só tinha sua armadura, se é que podemos chamá-la assim. Era uma espécie de maiô com um saiote e uma capa vermelha. As botas, feitas especialmente para ela, eram placas de metal prateado. Ela mesma, com a ajuda de seu pai, fizera sua roupa de restos de uma antiga armadura encontrada em sua fazenda. Mas faltava-lhe uma arma. Por isso, assim que chegaram em Limiar, foram à feira e Vanna comprou uma velha espada usada.
ficou tão feliz que não tirava os olhos dela. Gruff continuava reclamando da roupa da amiga, que deixava partes do corpo demais de fora, em sua opinião. E assim, nenhuma das duas viu uma placa que avisava ser desaconselhável portar armas no interior da taberna incandescente. Entraram. Todo mundo parou e olhou para as duas forasteiras que portavam espadas, exceto um sujeito quase invisível, sob um manto cor de ameixa, oculto numa mesa ao canto, aparentemente concentrado em suas próprias anotações. Isso, em limiar, é um convite para a confusão. Todo tipo de quizumbeiro de plantão está na taberna. São os perdidos, bêbados, marginais, ladrões, mercenários e gente de caminhos tortos que ali pousam para tomar uma cerveja quente ou comer um javali gelado. Todos procuram dinheiro. Ao perceber que os homens começavam a cercá-las, Groove imediatamente se virou para a amiga e disparou. Eu falei que essa sua roupa ainda ia nos trazer problemas. Nesse momento, o homem atrás do balcão, feio, gordo e mais sujo do que o pano que trazia nas mãos e que deveria, teoricamente, limpar o balcão, avisou. Não podem entrar aqui com armas. Wanda olhou em volta e viu que todo mundo estava armado. Até o vira-latas pretinho tinha uma adaga presa nos dentes. Mas está todo mundo armado aqui, reclamou ela. É, respondeu o homem, mas vocês não podem. Wanda estava disposta a prosseguir na discussão. Infelizmente, só ela estava disposta a isso. Em 2 segundos, foram chutadas para fora. Não foi um momento glorioso, ou heróico, ou memorável. Mesmo assim, foi um momento importante na nossa história, pois assim que elas foram jogadas para fora, esbarraram em 2 rapazes que estavam pensando em entrar. Eles as ampararam, impedindo que elas caíssem. Vocês estão bem? Perguntou o loiro. Wanda levou alguns segundos para responder. Era o rapaz mais bonito que já vira. Considerando que viera de uma região onde ter todos os dentes era considerado um ato de Deus e tomar banho era opcional, podemos compreender a surpresa da moça. Ele tinha olhos azuis da cor do céu e um rosto de traços perfeitos, com cabelos finos e claros cuja franja caía um pouco sobre os olhos. Quando caiu, Wanda sem querer segurou seu braço, que se mostrou torneado e firme, embora não parecesse um sujeito muito forte. Estamos. Obrigada. Muito obrigada, senhores, mas já podem nos soltar, que estamos muito bem. Gruff se livrou das mãos deles, parecendo ofendida. Só então, Wanda viu Moreno, um rapaz alto, de cabelos escuros, rosto de linhas harmoniosas e uma espada na bainha. Ele era alto, forte, e os olhos tinham cílios tão cheios que os faziam parecer um desenho. O que o loiro tinha de doce, o moreno tinha de selvagem. Algo nele fez Wanda sentir algo esquisito, incômodo, irritante. Mesmo assim, achou justo avisar sobre a lei que proíbe armas na taberna. Olha, se eu fosse vocês, não entrava aí com armas, não. O moreno riu, iluminando o belo rosto, e disse que elas não se preocupassem. Eles entraram, deixando as duas sozinhas na calçada. Gruff, você viu aqueles dois? O que é que tem eles? Você tem olhos? Eles são lindos. Nossa, se todo mundo aqui for assim, vou adorar essa cidade. Gruff franziu os olhos e colocou o dedo na cara da outra. Pois trate de se comportar, mocinha. Não quero andar com quem tem má fama. Já basta você usar essa roupa por aí. Má fama? Mas eu só os achei bonitos. Pois é assim que começa. Daqui a pouco, com esse seu jeito e essas pernas de fora, os homens vão estar caindo em cima de você. Como se fosse uma profecia, os 2 rapazes foram jogados porta fora e caíram em cima delas. Gruff saltou rapidamente, saindo do caminho, mas Wanda nem viu o que a atingiu. Ai, meu Deus! O jovem loiro se apavorou ao ver que caíra por cima da jovem. Eu machuquei você? Você está bem? Wanda tentou falar, mas não deu. O ar tinha ido embora. Não por ele ser lindo, mas porque 2 homens caíram sobre ela e seus pulmões tinham sido momentaneamente esmagados. Eles a ajudaram a se levantar, enquanto pediam perdão e Gruff reclamava sobre a falta de jeito deles. E foi assim que o destino uniu 4 pessoas de pontos diferentes do reino de Seltária, numa cidade que ninguém conhecia. Depois de um encontrão e um tombo, acharam de bom tom se apresentarem. E assim, as 2 moças conheceram Dirk de Landry e Romanos e Median. A necessidade une as pessoas. Nesse caso, nossos 4 amigos precisavam desesperadamente de dinheiro. Vindos de famílias de poucos recursos, quase todo o dinheiro que tinham estava no fim. Por isso, se uniram numa primeira aventura.
Alguém havia oferecido uma recompensa por um mago chamado Noissan von Bart e diziam que ele ainda estava nas ruínas de seu castelo nos arredores da cidade. Naquele tempo, nenhum deles se incomodou em perguntar quem tinha oferecido a recompensa ou o que o tal mago tinha feito. Pegaram um papel colado na parede e decidiram ir. Um momento, disse Romano, o moreno. Precisamos de um plano. Um plano? Perguntou Vanna, um tanto surpresa. Para que um plano? É só ir lá, pegar o cara e receber a recompensa. Não é tão simples, mocinha. E se algo der errado? Precisamos de estar preparados para o pior. Por exemplo, como vamos chegar nesse castelo? Vanna não gostava muito de ser chamada de mocinha. E também não gostava de planejar nada, atividade que ela achava muito tediosa. Mas antes que começasse a discutir com o moreno, Dirk interrompeu, percebendo que já estavam se esquentando. Quanto a chegar, não é problema. Eu consegui esse mapa na entrada da cidade. Será moleza. O loiro mostrou um mapa da cidade e seus arredores e a elfa olhou atentamente enquanto os outros voltavam ao planejamento no meio da rua. Podemos ir hoje? Perguntou Vanna. Se formos hoje, chegaremos lá muito tarde, retrucou Romano. E daí, você tem hora para voltar para casa? Nós nem temos casa para voltar, respondeu Duck, encolhendo-se a seguir com o olhar de reprovação do amigo. Gruff interrompeu, apontando para o mapa. Ô, Vanna, vem cá. Quantos mapas de tesouros sérios tem um selinho de turismo no canto? Não conhecemos essa cidade direito, continuou Romano. Não sei se é muito sábio perambularmos por aí de noite, quando todo tipo de criatura noturna, incluindo ladrões, psicóticos, vampiros e lobisomens, está à solta. Gruff puxou a amiga de lado, falando baixo, mas baixo bastante para não ser ouvida pelos dois rapazes. Vanna, vamos embora. Duro com duro não dá bom muro. Já chega você de pobre na minha vida. Romano respirou profundamente, começando a perder a paciência com aquelas duas. Vamos amanhã de manhã, ao amanhecer. Nos encontrem aqui com seus cavalos. Cavalos? Disse Gruff, ignorando os sinais de Vanna para não falar nada. Mas nós não temos cavalos. Vocês não têm cavalos? Surpreendeu-se Romano. Duck, elas não têm nem cavalos. Precisamos pelo menos de um meio de fuga caso alguma coisa dê errado. Poxa, cara, essas suas ondas negativas vão acabar afogando a gente, reclamou Vanna. Duck, o jovem de manto e feições suaves, pareceu constrangido em dispensar as moças. Mas Romano tinha razão. Meninas, ele tem razão. Sem cavalos, vocês não podem vir conosco. É muito perigoso. Ele esperava que a morena de cabeluda fizesse um escândalo. Mas quem gritou e agitou os braços como uma franga estressada foi a loirinha. Como assim não podemos? Só porque não temos cavalos? Pois saibam que nós podemos arrumar cavalos quando bem entendermos. Está pensando que nós somos o quê? Duas mortas de fome que não têm nem cavalos? Pois nos encontrem na entrada da cidade amanhã quando o galo cantar. Nós estaremos aqui, e nossos cavalos também. E saiu praguejando e reclamando, andando pela rua com a amiga de cabelos negros e uma capa que não balançava porque não tinha vento, deixando os dois rapazes entregados parados no mesmo lugar. Achei que ela não quisesse ir, comentou Duck. E eu achei que elas eram duas mortas de fome que não tinham nem cavalos. Assim que Gruff recuperou o tom claro do rosto e a vermelhidão que a rejeição lhe causara havia finalmente cedido, começou a bolar um plano com a amiga, enquanto caminhavam pelas ruas de Limiar. Muito bem, Vanna. Precisamos de cavalos. Como vamos fazer isso? Podemos comprar uns. Com que dinheiro, Vanna? Nós estamos duras, esqueceu? Filhotes costumam ser mais baratos. Precisamos de cavalo para amanhã. Então potros estão fora de questão. Uma pena, são tão fofos. Ficaram em silêncio pensando alguns segundos, até que Vanna deu um grito. Podemos procurar um tesouro! Precisamos de cavalos para procurar tesouros, Vanna. Ah, já sei. Vamos roubar joias de algum comerciante. Aí vendemos e compramos cavalos. Roubar? É muito perigoso e se nos pegarem? Aí nós fugimos dos nossos cavalos. Mas nós não temos cavalos, sua mula. Cala a boca, Vanna. Você é burra. Não fala mais nada. Agora me deixe pensar. Gruff parou de andar para se concentrar melhor. Mas se pudéssemos roubar alguma coisa mais fácil, um mercado ou um banco. Ninguém gosta de bancos. De repente ganhamos a simpatia do povo e... Por que não roubamos logo os cavalos? Disse Vanna. Gruff ficou congelada por alguns instantes na mesma posição. Então começou a andar de novo. Vamos, Vanna, vamos embora.
Temos que achar uns cavalos para roubar. Na manhã seguinte, os rapazes já estavam na entrada da cidade, quando as duas moças apareceram. Gruff montava um ágil cavalo branco, enquanto Vana montava um cavalo negro, forte e parrudo. Esses cavalos são seus? Perguntou Romano, que tinha sérias restrições em quebrar a lei. Agora são, responderam as duas em uníssono. Enquanto caminhavam, Romano lhes disse o quanto era errado roubar, mas elas o tranquilizaram, prometendo pagar por eles assim que recebessem a recompensa. Estão contando com o ovo dentro da galinha, disse Romano. E o que é que tem isso? Perguntou Vana. Deixa pra lá. Tanto a elfa quanto a guerreira trajavam exatamente as mesmas roupas com as quais as conheceram. Dirk olhava de soslaio de vez em quando, atraído pelas pernas grossas da guerreira, se perguntando que raio de armadura era aquela. Suas ombreiras de metal reluziam à luz do sol, e somente então ele percebeu que eram dragões. Já Gruff era mais sóbria e trajava uma roupa de couro com símbolos élficos em dourado que marcavam bem seu corpo e certamente lhe davam a liberdade de movimento para exercitar a agilidade pela qual os elfos eram conhecidos. Os rapazes já tinham visto elfos antes, mas nunca haviam trabalhado com um. Não pararam para pensar sobre isso. As roupas deles também não passaram despercebidas por elas. Vana estava ligeiramente impressionada com a armadura de Romano, feita em placas de ferro cor de chumbo fosco que lhe cobria quase o corpo inteiro. Já Dirk vestia uma cota de malha de metal trançado, mas ela cobria apenas seu peito e braços, e talvez as partes baixas. O que não dava para saber, pois ele usava uma bata azulada com um largo cinto de couro na cintura. Vana achou que eles deviam ser profissionais. Gruff era bem mais observadora que Vana, que parecia muitas vezes viver em seu próprio mundo. Ela percebeu que os rapazes também não deviam ter muito dinheiro e certamente não eram de famílias nobres. Suas roupas eram comuns e pareciam velhas. A armadura de Romano não tinha sido feita para ele, pois tinha ajustes que Gruff podia ver claramente. A roupa de Dirk estava envelhecida, mas totalmente inteira, sem remendos, o que indicava que ela estivera em algum lugar por muito tempo, mas dificilmente for usada. Gruff também olhou para os sapatos deles. Estavam poídos e gastos. Gruff balançou a cabeça negativamente. Tinha certeza. Eram pobres. Em cerca de 1 hora, chegaram às ruínas indicadas pelo mapa. Amarraram os cavalos em árvores próximas e se aproximaram da entrada. A ideia de uma entrada discreta foi para o espaço quando Vana meteu o pé na porta, abrindo-a com grande estardalhaço. Ficou maluca? Reclamou Romano. Agora qualquer coisa aí dentro sabe que estamos aqui. Ninguém me disse que era segredo. Os dois começaram a discutir e Gruff e Dirk entraram. Vai ser um dia longo, murmurou o loiro. Você é um sacerdote ou algo assim? Perguntou Gruff, que notou que o jovem trazia um símbolo em um medalhão na altura do peito. Algo assim. Veja, um corredor com armaduras velhas. Cuidado! Elas vão nos atacar, avisou Gruff, puxando a espada. Não ligue para ela, disse Vana, passando por eles. Gruff é paranoica. Não sou paranoica. É sim. Não sei que diabos de criação te deram lá no meio do mato que te fizeram achar que qualquer coisa vai pular em cima de nós para nos matar. E nesse exato instante, uma coisa pulou em cima deles. Esse foi o capítulo 1 de Crônicas de Limiar. Espero que tenha gostado.